invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E nesse episódio, Mau criou um novo aperitivo. O episódio começa com a Lolan indo visitar a Mau, que estava nos seus experimentos. Bom, a Mau meio que reflete que a poção da ressurreição foi um experimento feito para enquanto desenvolviam a poção da imortalidade. A verdade é que a Suiren a tomou para voltar à vida. E a Mau vê que o apotecário anterior era muito bom. Porém, o que a Seimei busca é uma poção que a deixaria 10 anos mais nova, com apenas um gole. E a Mau começa a comparar com a sua situação com os ratinhos. E ela fala que tal remédio é impossível de fazer. Mas ela também tem seu orgulho como apotecária. E parece que a Lolan barra Shisui sorriu com isso. E nisso os dias vão passando. A Mau vai fazendo o remédio da juventude enquanto vai relatando pra Seimei. Nisso, chega um dia em que tudo começa a nevar. E aí a Mau ouve meio que o Kyoyu junto com as outras crianças correndo meio que no palácio da fortaleza, meio que da Seimei. E a Mau já tá ouvindo que o Kyoyu tá levando o Bruco de novo. Aí a Mau sente um cheiro e acha que tem uma oficina meio que embaixo dessa fortaleza. E já deduz que meio que deve ser as feifas. E ela espera que nada exploda. É aí que a Mau meio que vê um papelzinho entrando debaixo da porta dela. No papel tinha um arame. E só pela letra ela já sabe de quem foi o responsável de ler pra ela a cartinha. E aí o guarda abre a porta e já tá com o Kyoyu meio que nos seus braços. E a Mau meio que provoca o molequinho. Depois, a Suiren já vai dar bronca na Mau e no Kyoyu. A Suiren já vai fazendo um interrogatório com a Mau e o Kyoyu. E a Mau, eu não sei do que você tá falando. A Mau sabe que meio que o Kyoyu queria salvá-la, mas mesmo de um jeito infantil. E mesmo sendo um plano bobo de criança, as coisas ficariam feias caso descobrissem. O Kyoyu meio que fala, eu só tava brincando. Eu queria saber se o guarda meio que não tava dormindo no serviço. E o guarda se irritou com o comentário do moleque. A Suiren só fala meio que pra Mau para ela não agir de maneira suspeita daqui em diante. E a Suiren até meio que fala pro guarda que ele não se meta mais em confusão. Essa aí é muito competente. E nisso a Mau se alivia. Mas não por muito tempo. Pois a Seimei já chega e ela tá com a Lolan e uma outra mulher. A Seimei já queria saber que confusão tava acontecendo. E aí o Kyoyu reconhece aquela mulher e meio que era a mãe dele. Mas a mãe do Kyoyu não tava no melhor estado não. Parecia que ela tava morta por dentro. E o Kyoyu imediatamente já percebeu isso. A Suiren fala que não é nada demais, mas a Seimei pergunta do porquê a apotecária tá do lado de fora. A Suiren até explica meio que a situação. E a Seimei já pensa em alguma coisa para meio que fazer o Kyoyu meio que ser punido. E até pensa em dar umas palmadinhas na bunda. E ela vai fazendo isso com um tom de meio que de ameaça velado. E a Suiren até tenta intervir, mas ela tava com muito medo meio que da sua madrasta. E ela tenta falar que o Kyoyu é apenas uma criança. E a Mau tava ficando cada vez mais irritada com esse comportamento da Seimei. E piora principalmente quando a Seimei meio que até fala que meio que ela pode jogar o Kyoyu na câmara de água. E a Mau vê que a Seimei não liga se ela tem razão, pois só quer que os outros sofram. E se divirta com isso. E a Mau sabe que isso não é problema dela e poderia deixar o Kyoyu e o guarda de lado, mas acontece que a Mau não é tão meio que pragmática assim. E nisso, a Mau xinga a Seimei, a chamando de velha de caca. A Mau leva uma paulada meio que por conta disso. E a Mau até se repreende. Mau, você foi uma grande idiota dessa vez. Mas dessa vez tu teve razão para fazer isso. E eu achei muito justo a Mau xingar a Seimei, pois realmente ela é uma velha de caca. A Mau meio que assume a culpa, meio que
para meio que o Kyoyu meio que não sofra nenhuma punição. A Shimei, vendo que a Potecai não presta, decide fazer ela refletir um pouco. Já queria levar ela na câmara de água. E a Shimei meio que ainda mais pune meio que a Shuren, a ponto de meio que lamber a ferida dela e logo depois cuspir o sangue dela. E a Mamau olha pra Shuren e acha que meio que ela também mas se sente responsável, só que do jeito dela. E a adição tem outra idiota. Mas aí a Lolan meio que queria testar uma coisa. E a Shimei pensa que ela tá falando da Taibou. E nisso a Shuren já começa a se cagar de medo. Aí que a Mamau meio que fica curiosa. E a Mamau já tem uma impressão que a Taibou meio que afetou muito meio que a Shuren. E a Mamau é levada pra Taibou. O guarda meio que traz uma caixa e fala: olha, não me odeie por conta disso. Te devo uma por ter me salvado, mas eu ainda tenho que obedecer às ordens daquela velha. O guarda abre a caixa e só tinha cobras, além de sapos e insetos. Mas parece que nossa mamãe não tem medo disso. Ao contrário, ela meio que tira meio que até seus adereços de cabelo. O guarda acaba meio que voltando pra ver como tá a Mamau. Só que ele vai meio que tirando um cheirinho bem dentro da Taibou. E aí que ele vê a Mamau comendo a carne das cobras. E aí o cara, por que tá fazendo isso, Mamau? Tem sal. 何やってんだ。塩持ってませんか。あるわけねえだろ。 E o senhor meio que vê as cobras todas mortas. E ele, vou fingir que são peixes. ヘビです。魚ってことにしてきてくれ。 A Mamau só usou os enfeites para cortar a carne e as tochas para queimar. E a cobra e os insetos estavam lentos porque estavam na época de hibernação. Por via das dúvidas, ela se livrou dos venenosos primeiro e usou as ervas que tinha para fazer que as cinzas repelissem os insetos. E o soldado, pô, eu indo te resgatar. Bom, o guarda tá aqui porque foi o pedido da Shuren e do Kyoyu, que queriam que a salvasse. E o menino até deu um ornamento de jade para o guarda, já que eles só conseguiam sair ilesos por conta da Mamau. Nem mesmo o guarda estava aguentando o lugar porque tinha sinal de fumaça, que é a força punitiva vindo pra capital, ou seja, Jinx e a família lá do Lacan indo salvar a Mamau, ocorrendo uma maior confusão. E foi por isso que o guarda viu meio que sem ser notado. Bom, o guarda já tá indo embora, mas ele recomenda pra Mamau: não sobe a escada do lado oeste, pois estão fazendo pólvora meio que no porão. Mas é claro que a Mamau vai pro outro lado. Essa Mamau é muito teimosa. A Mamau já vê o pessoal meio que fazendo a pólvora, e a Mamau vê que essa fumaça vai envenenar todo mundo. E aí que a Mamau vê a Lolan chegando. E a Lolan já avisa pra todo mundo que eles precisam sair daqui porque o exército tá chegando. E que a fortaleza vai virar um campo de guerra e vai desmoronar. E ela dá até várias moedas de prata. Os homens vão pegando dinheiro e a Lolan vai se aproximando da pólvora e já ateia fogo em tudo. E a Mamau vê: pô, vocês são tanta maluca! 待って逃げてね。本気ですか。 Ocorre a explosão e meio que o soldado, meio que aquele soldado que estava fugindo, acaba voltando. Porque ele ficou preocupado com a Mamau. A Mamau consegue fugir meio que do galpão onde estava o fogo e se encontra com a Lolan. A Lolan pergunta por que a Mamau ainda tá aqui. A Mamau: eu que te pergunto. A Lolan imaginou que ela não teria problema no Taibon e pergunta se ela tá machucadinha. E a Mamau fica feliz, pois a Sisui ainda se preocupa com ela como amiga. E a Mamau fala: olha, a cobra tá uma delícia. E ela: eu não sei do que está falando. E a Mamau: eu não quero ouvir isso de alguém que come insetos. 美味しかった。意味わかんないからそれ。好んで虫食べる人に言われたくない。Bom, a Mamau já fala para as duas saírem correndo, pois o exército tá chegando. Mas a Lolan tinha algumas coisas para fazer. Bom, a Mamau meio que segue a Lolan. E a Lolan: olha, se minha mãe descobrir, vai ficar assustador. E aí é que a Mamau fala que a Lolan se importa com ela. E aí é que a Lolan fala que a Shimei nem se lembra do seu rosto. Começaram a passar maquiagem quando ela era mais nova sem ela saber do porquê disso. Para sua mãe, Lolan é apenas uma boneca. Uma bela boneca que obedece qualquer coisa. Nisso há um flashback da Shisui mais nova, interagindo com a Shuren. Aí a Shimei chega e dá um tapão aqui na Shisui, porque ela não reconheceu ela como Lolan. E se ela for vista como serva, ela vira meio que uma serva. Mesmo assim, ela foi ver a Shuren.
pois ela queria ser amiga dela. Pois sua querida irmã sempre foi maltratada pela sua mãe. E aposta que a mãe da Shirei também foi e por isso ela foi morta. Quando o Shishio trouxe a Shirei para casa, a Seimei surtou. E por um instante a Lolan achou que estava no inferno. E aí quando a mamãe pensa na história meio que da Shirei, que a mãe dela e a filha foram trazidas à casa meio que da Seimei, e um comentário da Seimei dizendo que até mesmo o sangue nobre é sujo, ela já liga meio que os pontos. E é aí que vamos aos boatos da primeira vítima do Imperador Fajuto, que é aquela dama de companhia que meio que era amiga de infância, que era meio que uma dama de companhia que morreu no ano passado. Aquela mulher era a avó da Shirei. Depois disso, o médico, a Taiho e a sua filha foram expulsos do palácio. A Shirei tem sangue imperial, ou seja, ela meio que tecnicamente, ela é prima do Jinchi. Aí que a Shisui fala daquela vez que elas ouviram aquelas histórias de terror e ela quase foi sufocada. E ela já imagina que a mãe da Shirei a odeia bastante, ao ponto de tentar matá-la mesmo como fantasma. E é uma pragmática, fantasma meio que não existem. Aí, meio que a Lolan começa a conversar algo com a Mamau, que é o seguinte: a sua mãe se casou com seu pai para dar à luz a Lolan, puramente pelo bem da sua vingança. Seu pai tem sangue ocidental da sua linhagem. Essa linhagem é a mesma que da mãe real. Ou seja, essa aí é daltônica. E a Shisui sempre ouvia meio que a sua mãe dizendo que essa era a nova mãe real. Aí a mamãe tenta meio que falar algo pra Lolan, mas ela não sabe se deve chamar ela de Lolan ou Shisui. Mas devido à sua convivência e memórias que elas compartilharam juntas, ela chama de Shisui. E a menina fica muito feliz com isso. Shisui. 何？ Aí a mamãe faz uma pergunta meio delicada sobre os remédios de aborto. E ali liga com a historinha de terror do grilo. Se ela, na verdade, estava falando sobre si mesma. Aí a mamãe meio que acha que meio que já liga que a Shisui tinha medo que aquilo ia acontecer com ela. Que ela devorasse o imperador. E por isso meio que ela tava com medo da cara Jess. Ou seja, ela não queria engravidar o imperador. Mas ainda bem, porque ela meio que... ela não parecia que... ela não tem cara de hétero de jeito nenhum. Nisso, meio que elas param em um lugar e meio que a Shisui fala que ela acha isso muito bom, ela ter ido para trazê-la nesse lugar aqui. E assim que ela abre a porta, a mamãe vê o Kyoyu no chão. E a mamãe vai calmamente, achando que o moleque tava dormindo. Só que imediatamente ela via que tinha algo de errado nele. Ela pega no pulso dele e ela não sente nada. E não foi só ele, mas como outras crianças também foram afetadas. A Lolan fala que elas não estão respirando. Aí a mamãe vê meio que 5 copinhos, meio que o bully. E a mamãe pergunta pra Shisui: você as fez beber veneno? E a Lolan só vai calmamente e acaricia a bochecha de uma das crianças. E meio que tava na cara que a menina não ia fazer meio que as crianças morressem. E obviamente meio que deve ser o remédio da ressurreição. Mas a mamãe tava muito pita, pois a menina fez as crianças tomarem veneno. Mas ela meio que se contém, meio que sabendo que elas não tinham escolha, já que todos do clã iriam morrer, incluindo mulheres e crianças. E a Shisui fala que ela ainda misturou com suco doce para amenizar as coisas. E aí a menina meio que fala que elas leram pergaminhos juntos e fizeram algumas crianças dormirem. E podia ter deixado as crianças com as mães delas, mas aquelas mulheres eram próximas da mãe dela. E o único que chegou tarde foi o Kyoyu, pois ele queria salvar a Mamau. E ela fala que ele sabia o que a Shisui estava fazendo. Mas mesmo assim, ele sorriu pra ela e bebeu tudo em um só gole. Tudo por conta da Mamau. E, gente, que cena pesada dessas crianças. Principalmente o Kyoyu, que a gente pensava que ele seria um molequinho irritante. Só que ele é um molequinho irritante que conquistou o nosso coração. Aí a mamãe pergunta para a Shisui por que ela trouxe aqui. E já estavam rolando as explosões. E aí o episódio acaba aí. Eu quero agora! Gente, que episódio
foi esse. Temos mais desenvolvimento pra própria Suiren e pra Shisui. Essa revelação que a Suiren é neta do imperador com certeza vai reverberar. E, gente, eu tô adorando a diva da Shisui. Pois tá na cara que ela quer salvar as crianças. Embora que a cena no exercício é pesada, pois ela meio que usou o remédio da ressurreição, que meio que teoricamente é um veneno, para as crianças beber. Mas o que mais me chocou mais foi a atitude do Kyoryu, pois ele bebeu com um só gole algo que poderia matá-lo. Mas Mamacem fez isso para salvar a Mamau. Aqui esse molequinho já conquistou meu respeito. E no próximo episódio, a Shisui vai explicar pra Mamau do porquê ela trouxe a Mamau aqui. E provavelmente é para ajudá-la em relação às crianças. E parece que teremos uma despedida entre elas. O Lacan meio que desesperado para salvar sua filha. A Creta correndo na fortaleza. O Khrushchev meio que escreando. Basen e Lihaku no campo de batalha. A Malma entregando meio que o enfeite de cabelo do Jinx, provavelmente vai separar a Shisui. E o velho do Shishio pensando nas coisas que ele fez. Esse foi o episódio 21 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui.